para ver a cabeça, né? Ok, Hebreus capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Hebreus está um pouquinho antes de Apocalipse, entre Gênesis, né, e Apocalipse. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou pode dizer misericórdia, né? A gente ajuda. Joia. Hebreus capítulo 4. Eu vou trabalhar alguns versículos apenas, mas como eu vou trabalhar todo o contexto de 1 a 16, assim, todo não, né? Aquilo que eu me propus, eu vou ler porque para a gente que não conhece o texto, ou para que a gente às vezes não tem familiaridade, né? Fica com ele numa totalidade aí. Vamos lá. Diz assim, na minha tradução: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para trás. Ou em algumas traduções, que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir a alma, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Deixa eu só pegar minha água aqui. Um dos textos, é um texto que eu achei difícil, mas eu queria pensar com os irmãos que há uma proposta nesse texto muito forte para nós, porque nós vivemos numa sociedade, né, do desempenho. Tem um camarada, um coreano, que ele escreveu um livro, A Sociedade do Cansaço. E ele diz que a nossa sociedade atual, ela abandonou, até mais ou menos, nossa sociedade atual abandonou essa coisa das regras, dos deveres, e colocou o homem muito como centro. Mas quando ele fez isso, ele colocou também sobre o homem a responsabilidade de dar conta sozinho daquilo que ele tem que dar conta. Então eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser muito bonito, né? É uma sociedade que exige que eu tenha títulos. Eu me lembro quando eu estava terminando a universidade, a faculdade de psicologia, custando terminar, sem dinheiro para nem imaginar uma pós, até hoje nem fiz. Mas havia uma pressão entre nós na universidade de que nós tínhamos que terminar a universidade com posse possível.
E a gente morrendo de estudar, né? Final de curso, TCC, e aquela pressão de que no último ano nós tínhamos que fazer junto com uma pós, porque senão a gente não ia concorrer. E aí todo mundo sozinho, começa a ficar uma briga com todo mundo para disputar as bolsas. Isso tudo produz um cansaço, não é verdade? Vocês se sentem às vezes cansados? É só eu? Parece que tudo que a gente faz é pouco. E esse autor desse livro trabalha muito bem isso. E a nossa sociedade é essa sociedade, uma sociedade que está sobrecarregada com muitas coisas. A nossa cultura é uma cultura que colocou sobre nós toda a responsabilidade, essa coisa da individualidade, de sermos os caras, de darmos conta. Nós estamos sozinhos nesse jogo. E aí as clínicas psicológicas, os consultórios, preciso comer eu encho. A psiquiatria enche mais que a psicologia, né? Tomar remédio é mais fácil. Está assim, ó. Porque quem é que dá conta? As crianças não estão dando conta. Né? Quando nós criamos turma que pode tudo, elas ficam cansadas, elas precisam de limites, elas precisam de ajuda para dar conta. Elas também não dão conta do critério de beleza. A gente pega criança, eu não atendo criança, mas minhas amigas pega criança em crise com beleza. Porque elas não podem ser um pouquinho gordinhas, não pode ser magra demais, elas têm que ser a Barbie. Vocês imaginam? Adolescentes. Adolescência é um horror na nossa sociedade. É uma sociedade que produz profundo cansaço. Eu estou atendendo, eu não atendi adolescente, abri para atender. Eu me assusto quando eu converso com eles. Num tempo de muito sorriso, de muita festa, de muita energia. Eles estão preocupados se eles vão conseguir ter beleza, se eles vão conseguir passar no vestibular. Eles estão cansados. E nós, pais, às vezes, ainda pressionados também pela cultura, não é? Temos pressão também nos nossos adolescentes. E nós também, não é? É uma sociedade do cansaço. E é verdade, a gente conversa com todo mundo, está todo mundo cansado. Mas esse texto nos faz uma proposta. E a proposta desse texto para nós é que para o povo de Deus tem um descanso. Amém? A proposta desse texto é que para o povo de Deus, não é para qualquer povo. É para os de Deus, para os eleitos, para os que foram chamados, para os que creram em Jesus. Para nós tem um descanso. Esse é o tema que o autor de Hebreus está trabalhando com esta igreja, né? Tentando ensinar essa igreja que para nós, embora inseridos numa cultura, deveria ter os cansaços da cultura lá, hebreia, né? Nós vamos pensar um pouquinho. Para eles, e como para nós, há um descanso. Essa é a proposta do meu tema nessa noite, que Deus tem um descanso para o seu povo. E qual que é o descanso prometido? E aí, para a gente entender, no capítulo 3, na verdade, do 1 ao 3 em Hebreus, mas vou explicar, quando Deus manda, né, Deus decide salvar o povo ali do Egito, o povo clama, né, durante anos, 400 anos ali clamando, e Deus vem e Deus levanta Moisés e Deus trabalha uma libertação naquele povo, né, tira o povo do Egito. Eles começam a entrar no deserto. Devem ter ficado apavorados, eu imagino, né? Imagina ser confinado num lugar, de repente, numa planície cheia de terra. Mas Deus vai com eles. E os sinais de Deus com o povo de Israel é absurdamente concreto, palpável. Era a coluna de fogo, né? Durante a noite, porque deserto é frio à noite. E era a nuvem de dia, porque o calor era quente. Deus era palpável com eles. Deus também, quando eles tiveram medo de passar fome, Deus envia o quê? Quem conhece essas histórias? O maná. E o maná era para ser recolhido todo dia, não era? E Deus disse, olha, eu estou mandando comida para vocês, vocês não vão passar fome. O maná caía de onde? Do céu. Também era palpável. Eles estavam vendo. Mas diz o texto que embora, lá no capítulo 3, embora Israel tivesse vendo todo o movimento, estivesse experimentando toda a libertação, embora Israel estivesse cuidado pelo Senhor, ainda assim Israel não entrou no projeto de Deus, que era descansar nele. Israel não aproveitou, diz a palavra, porque Israel não fez isso, que Israel começou a desenvolver um coração de incredulidade. E a incredulidade, né, vai gerar desobediência. Perverso o coração, diz o texto.
Porque Israel, embora vendo toda aquela libertação, todo aquele movimento de Deus por eles, Israel não compreendeu, não discerniu, não foi capaz de entender quem é que estava fazendo, a suficiência do Deus que estava operando. E aí, Israel começa a dar, né, a murmurar no meio do caminho. Muita coisa acontece, mas eu quero ficar só aqui. Diz o Hebreus no verso 1 que nós devemos temer. Temer não entrar no descanso que foi prometido. A Israel havia toda uma promessa da terra prometida, que Deus iria levar eles são e salvo até lá. E Deus foi mostrando isso, dia a dia para eles, passo a passo, de força em força, de glória em glória. Mas eles mesmo assim, ao mínimo problema, a uma situação, mínimo não, né? Situações que eles entendiam que porque às vezes uma coisa não é mínima para a gente, né? É para o outro, mas não é mínimo. Mas diante de uma coisa que ele estava ficando desconfortável para eles, eles tiravam os olhos do Deus que tinha levantado Moisés, feito milagres, como abriu o Mar Vermelho. Eles tiravam os olhos e começavam todo um processo de amargura e de murmuração contra Deus. E aí o autor diz que nós, assim como eles, só para a gente entrar no que a gente vai trabalhar, a eles foram pregados a boas novas, né? De um Deus que os liberta, de um Deus que cuida deles, de um Deus que prometia levá-los até a terra prometida. E a nós também tem uma promessa nesse texto. O autor diz que agora nós temos um autor, alguém que opera a nosso favor, né? Qual é as nossas boas novas? Para eles foram pregadas as boas novas da libertação, Jesus. Você percebe que é a mesma coisa que está acontecendo? Jesus também vem para nos libertar do Egito, para nos libertar do mundo. Jesus também vem para nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida, ampliar os nossos horizontes. Jesus também vem para que a gente possa desfrutar dessa promessa. E é Ele, e o autor vai trabalhando que o descanso que a igreja tem é Cristo. Amém? Esse é o descanso nosso. E nós, de acordo com o autor, nós devemos temer não entrar no descanso de Deus para a igreja, que é Cristo. E aí? Algumas construções religiosas que existem aí. A ideia de descanso sempre esteve relacionada a tempo e a lugar, a espaço. Aí vem o autor de Hebreus, né, que ninguém sabe quem era, pode ser Paulo, e diz assim que o descanso nosso é numa pessoa. Né? Isso é uma novidade muito forte, porque toda a história humana e dos povos e das nações, a ideia de descanso é espaço e tempo. É num lugar. Eu preciso de um lugar, eu preciso de um tempo, vai acontecer num tempo, vai acontecer num lugar. Aí vem o autor de Hebreus, trabalha essa ideia e diz para nós que o nosso descanso está numa pessoa. E saber descansar numa pessoa é muito complicado, né? Então é muito joia isso, né? Que o nosso descanso está em Cristo, numa pessoa. E aí a gente tem que aprender o que é isso. Como eu posso descansar nele? Como o meu descanso não é o céu, não é o... Tem cristão pensando que o seu descanso é estar no céu, na vida eterna, no paraíso. Não, gente, o nosso descanso não é o céu, o paraíso. O nosso descanso chama-se Jesus de Nazaré. Isso é muito forte, né? E nós estamos longe de crescer nisso. Mas quem sabe aqui hoje, né? Bom, como o pastor então está dizendo,
né? Ao povo de Israel, o desafio era crer em toda aquela grandeza daquele Deus que estava operando, né? Estavam vendo. Eles ainda não tinham tudo ainda, né, concretizado como nós, todas as promessas, né? Mas para nós é Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Não precisamos fazer nada. Às vezes a gente encontra uns irmãos achando que tem que fazer alguma coisa para chegar lá no céu, ter uma casinha lá, né, uma mansão, né, pastor? Essa ideia do Deus que nos chama, que nos salva, que opera por nós tudo que nós precisamos, é uma ideia totalmente contrária ao que nós aprendemos na escola, dos nossos pais, que nós temos sempre que dar alguma coisa, né? A reciprocidade, temos sempre que ser condicionais em tudo, mas a palavra do autor de Hebreus é: tema não acreditar que aquilo que Deus fez para você é suficiente para você herdar a sua salvação. É isso que ele está trabalhando. O povo hebreu devia ter uma dificuldade muito grande de entender isso por causa dos rituais, porque era permitido ao sacerdote só uma vez por ano entrar no Santos dos Santos. Então o povo judeu tinha certamente muita dificuldade de entender, né, pastor, essa questão desse livre acesso, desse Deus que eu não preciso mais fazer nada, não preciso mais comprar nenhuma ovelha, pôr minha mão. Né? Antes eles compravam ovelha, punham a mão e confessavam os pecados. Muitas vezes nós temos comportamentos, não bebemos, né? Ou até vamos para a obra missionária, achando que vamos comprar alguma coisa com Deus. Não. O que o autor fala é que nós devemos temer não entrar no descanso de Cristo. Nós devemos temer não ver Jesus como suficiente. E na medida que a gente vai lendo o texto, a ideia do autor de Hebreus, quando ele começa aqui, quando ele fala: para que não vos pareça, né, temamos, pois, porventura, deixar da promessa de entrar no repouso, pareça que vocês tenham falhado. A impressão é que é como se é possível a gente chegar para o reino de Deus e achar que está em nós alguma possibilidade, alguma capacidade, nós temos alguma coisa para entregar a esse Deus. Queridos, a salvação é pela graça. É dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Diz a palavra em Efésios que as obras já foram preparadas. E o chamado é entrarmos nesse caminho dessas obras preparadas. Não é nos esforçarmos no sentido de tentarmos viver uma vida, né, para apresentar. Não, já foi feito tudo em Cristo. Jesus é suficiente. Né? Tem muita gente que não vive como se Jesus fosse suficiente. E viver a vida, vive adotando regras, atitudes, né? Tem gente que acha que pode cooperar com alguma coisa para a salvação. Não pode. E o autor está chamando a atenção. Tema não entrar no descanso de Cristo. Tema não ver Cristo como suficiente, como Israel não viu Deus como suficiente para conduzir ele à terra prometida. O Deus que nos chama em Cristo já fez tudo. Amém? Já fez tudo. É muito, como o pastor às vezes fala, é muito gostoso o evangelho. Não é? É uma promessa que traz paz. Eu me lembro uma fase da minha vida cristã em que eu comecei a lutar. Eu estou muito melhor agora, mas eu lutei muito contra a ira. Ixi. É bom demais. Eu entendo, pastor, porque eu também olho, às vezes, eu sei que eu já avancei, mas está longe de ficar bom, né? Mas aí teve uma fase na minha vida que eu fiquei desanimada. Eu disse: para que o Senhor me chama? Se o Senhor não vai completar em mim ou responder minha oração para me ser mais calma. Por que o Senhor não opera? Eu estou aí há 20 anos, eu tenho 30 anos de fé, aleluia. 31, graças a Deus. Mas quando eu fiz mais ou menos 20 anos de fé, eu estava cansada. Eu disse: não, o Senhor não opera em mim, o Senhor não responde minhas orações. Desde que eu converti, o Senhor me mostrou esse pecado e eu brigo com ele até hoje. Qual que é? Já estou cansada. Você nunca fez essa oração, não? É melhor não fazer, gente. É pensar diante de quem nós estamos, né? Mas eu estava muito cansada. E foi porque faltava essa compreensão. Queridos,
Nem a santificação não temos como fazer nada sobre ela. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É Deus que preparou as obras. É Deus que vai me levar lá. Se é no céu, não sei. Deus usou muita gente, muita palavra naquela época para falar comigo, para mim confiar na suficiência. De que embora eu estou longe do modelo, mas Ele não desiste, Ele pagou todo o preço e eu vou chegar lá. Na verdade, eu já estou lá, não é? Olha, não é que eu vou chegar, eu já estou. Desculpa a linguagem, leva um tempo para falar a linguagem do reino, né? Eu já estou em Cristo. Assim como o povo de Israel tinha um tempo ali para cruzar o deserto e alcançar, né? Mas estava lá com Deus, provendo tudo, sendo com eles, sustentando tudo, fazendo tudo por eles. Mas eles não entraram, não é? Daquela geração, apenas 2 entraram. Eles não provaram do descanso. Eles não adentraram aquilo que Deus tinha para eles. Porque Deus não era, tudo que estava vendo não era suficiente. Aí o autor diz assim, cuidado com isso. Cuidado vocês pensarem que Cristo não é suficiente para vocês ou que vocês têm alguma coisa para fazer. Ele é o Senhor que conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Ele lava os nossos pecados. Ele nos liberta, Ele nos lava, Ele nos limpa. Ele já fez, nós estamos no processo, mas Ele já está pronto. É tão bom, você consegue confiar nisso? Eu me olho lá no céu, sem ira nenhuma. Ele já fez, eu estou no processo, mas Ele já fez. E o chamado de Hebreus é que a gente tem que olhar para Cristo e ver Cristo como suficiente. Parte das nossas doenças, das nossas crises, das nossas ansiedades, das nossa dificuldade de responder aquilo que Deus quer que a gente faça, tem a ver com a gente achar que a gente pode fazer, a gente tem que aprender a fazer, com a nossa capacidade de fazer, mas o que a palavra está me chamando para entender é que em Cristo está tudo pronto. Amém? Amém? Traz descanso isso? Outra informação importante é que Cristo é suficiente, Ele nos basta, Ele é o nosso descanso. E aqui no texto que você escolheu, né, Hebreus 4, no verso 12, ele fala que a palavra dele também é suficiente, porque ele diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus não precisa de ajuda. Né? Tem gente querendo ajudar a Bíblia. Tem gente querendo completar o que não precisa ser completado, acrescentar o que não precisa ser acrescentado. Ela é suficiente. Né? Então, Ele é suficiente, né? A graça é suficiente e a palavra é suficiente. Né? Nós temos que entender que só há descanso quando nós entendemos que a palavra de Deus é suficiente. Se ela não for suficiente, aí a gente anda em ansiedade, aí a gente quer buscar o que está faltando na palavra, e aí vem preocupação, vem ansiedade, vem um monte de bagunça, porque ela não é suficiente. O que me traz descanso é saber que tudo que eu preciso está na palavra, e que ela é suficiente e eficaz para mim. Nada mais. Agora, se a Bíblia, a palavra não é suficiente, aí eu perco fé na promessa, eu não descanso em Jesus, e aí vira uma bagunça. Então, Ele é suficiente e a palavra é suficiente. Texto, aí do 1 ao 6, se nós não crermos em Deus como suficiente, né? Isso é falta de fé, a incredulidade. E o texto vai mostrando que quando nós somos incrédulos, nós tendemos a ficar desobedientes. Né? Porque a fé, quando a gente vai para o original aqui, é uma fé no sentido de obedece, daquele que ouve, que entende, que pratica, que põe em ação. Então, se eu não consigo ver Deus como suficiente, eu vou
começar a desenvolver a incredulidade. E o que aconteceu com o povo de Israel? Não creram. E aí acontece duas coisas quando as pessoas não creem, não é? Primeira coisa é que eles se tornam ingratos. E eu gosto de pensar a gratidão não como uma coisa de, obrigado, Senhor, na hora do almoço, de manhã, não. Gratidão como uma atitude de vida. A gratidão é uma coisa muito profunda quando a gente vai estudar na psicologia, mas nas escrituras ela é ainda mais profunda. Porque gratidão é um reconhecimento de que temos recebido desse Cristo tudo que nós precisamos. A gratidão é o reconhecimento que nós entendemos aquilo que foi feito na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. A gratidão é uma atitude diante desse Cristo que morreu na cruz por nós. Então a gratidão move a gente a uma ação, não só de palavras, mas de vida, de obediência. Por isso que o povo de Israel começa a murmurar. Deus fica muito irado com aquele povo nem entra. E diz o texto que eles foram desobedientes. Quando eles não creram na suficiência do Deus que estava indo com eles, eles começaram a desobedecer. Começou a murmuração. Começou a falar contra Moisés. Olha que coisa séria. Não ver Deus como suficiente. A gente pode começar a murmurar dos irmãos, dos líderes, né? Do planeta, do país, Olha que coisa, é sério, gratidão não é uma coisa, a gente escuta, parece, né? Que gratidão é uma coisa muito simples de compreender. Mas nas escrituras, gratidão, a postura de Israel é uma postura de não reconhecimento diante de quem eles estavam. E aí o autor diz que nós devemos temer no reconhecer diante de quem nós estamos. Porque se nós não vemos Deus como suficiente, nós vamos começar a inventar coisa e viver do nosso jeito, e viver da nossa vontade. Nós vamos começar a achar que tem alguma coisa que a gente pode fazer para dar para Deus. Olha que coisa séria. Aí ele diz assim, que Deus fez toda a sua obra e aí ele descansou, né? No 7º dia. Está tudo pronto. Não há nada mais que o povo tenha que fazer. Que os crentes em Cristo têm que fazer em relação à salvação deles. Não há nada. E aqui... Está pronto. Aí vem o descanso. Então a ideia lá, o princípio é, quando a gente chegar na suficiência, você desfruta do descanso. Então, ele criou tudo, Hebreus diz isso, e no 7º dia, depois de tudo pronto, todas as obras prontas, tudo suficiente, ele descansou. Isso é um princípio estabelecido na matriz em Gênesis. E esse princípio aplica-se em toda a Bíblia. E é o que Hebreus está falando. Quando Deus é suficiente para nós, tudo está pronto, tudo está concluído. Aí vem o descanso. É o que você está dizendo, né? Por que nós não descansamos? Porque para nós ainda parece que não está tudo pronto. Está faltando alguma coisa. Ele não é suficiente. A palavra não é suficiente. Aí não tem descanso. E aí você tem aqui um gabarito, né? A escritura é joia, ela te dá um gabarito. É para você saber se você está nesse descanso, se você está desfrutando desse descanso. Você pode pensar aí como é que você está vivendo. Como é que é essa ideia da gratidão? Dia a dia, a gente fala assim, a gente sabe que não é fácil entrar nessa dimensão, dessa confiança total, nessa suficiência. Por isso que o texto fala que nós devemos procurar, né? Devemos nos esforçar. O esforço que nos cabe é de entrar nesse descanso, diz o autor de Hebreus. É de forçar a nossa alma a olhar para o Cristo. É fazer o que Davi fez.
Quando ele ordena a alma dele, lá no Salmo 113, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Davi está fazendo o que ali? Davi está se esforçando para entrar no descanso, porque ele sabe quem era o Deus que dava vitória para ele nas batalhas. Mas a alma se perturbava, a alma se perturba, a alma é assim, é da nossa natureza. Contudo, o nosso trabalho como servos e como aqueles que estão em Cristo é dizer: não, peraí, eu tenho um descanso. Amém? Eu tenho um descanso e o meu descanso é Cristo. Amém? Então uma régua é: você está grato? A ansiedade está dominando demais? Como é que você está lidando com aquilo que você, com as mudanças, com os problemas que estão chegando, com os desafios que Deus nos coloca? Quando dá vontade de sair correndo, né? A gente só fica com vontade de sair correndo porque é aquilo que o pastor disse: nós deixamos de crer que as obras estão prontas, como o autor de Hebreus diz aqui para nós. Está tudo pronto, Deus fez tudo e está tudo pronto. Nós tiramos os olhos do Deus que deixou tudo pronto. E o nosso chamado é entrar nesse descanso. Sempre. Todo dia. É um chamado. E como nós podemos fazer isso? O pastor já tocou na palavra, quando nós chegamos lá no verso 11, no verso 13. Como é que nós podemos pegar a nossa alma e submeter ela de verdade a esse Cristo, a essa suficiência? Só tem um jeito, 2 jeitos. Eu encontrei 2 jeitos nesse texto. No verso 11 e 13 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é que nos dá vida. Sabe uma forma que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso? Gastando tempo com a palavra. Devemos conhecer a palavra. Devemos gastar, ela deve ocupar um tempo, um momento precioso da nossa vida. Ela não pode ser apenas mais uma coisa da nossa vida. Tem que ser a nossa regra de fato, né? Gostava muito dessa palavra na igreja presbiteriana, a turma falava muito. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É isso mesmo. Ela é regra. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. Mas para isso eu preciso conhecê-la, né? A Bíblia diz que ela é viva, ela nos dá vida, né? E ela é eficaz, ela pode produzir em nós esse descanso, ela pode produzir em nós essa grandeza de compreender quem Cristo é, porque isso é uma jornada da vida cristã. Ninguém compreende Cristo assim, né? A gente precisa ir caminhando nessa palavra e compreendendo que ela é quem opera e ela tem poder para fazer isso. Ela tem poder. Então, se nós estamos ansiosos, ingratos, se nós não estamos conseguindo ver Deus como suficiente, Jesus como suficiente, nós temos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra, e a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10. Que a fé vem pela palavra. A turma, né? Uma forma da gente ficar incrédulos é quando a gente distancia, de fato, dessa palavra. A minha está ali, Sebastião, dessa palavra. Gente, é ela que tem vida, nós não temos. É ela que tem poder, nós não temos. Mas na medida em que nós a lemos, em que nós a conhecemos, nós vamos experimentando de tudo isso que ela tem. Porque ela é capaz de fazer tudo isso em nós. E nós precisamos nos dedicar. Precisamos procurar por ela como a coisa mais preciosa que nós podemos ter. É lá que a gente vai encontrar com Jesus, que a gente vai ver toda a suficiência. É na palavra que a gente vê toda a suficiência de Jesus. Amém? A palavra é o concreto de Deus para nós hoje. Né? Para o povo de Israel era o maná, era a nuvem, era a coluna. Para nós é as Escrituras. É esse livro. Esse livro, ele não é um livro apenas, né, as páginas, mas é o que ele é para nós, né? Jesus disse que ele é a palavra encarnada. E a gente conhece ele através dessa palavra.
Não tem outra. E não tem outro caminho. E não tem outra regra. E aí o único esforço que de fato nós devemos fazer na vida cristã, né, se a gente pode dizer assim, é de entendermos que essa palavra que produz em nós tudo aquilo que Cristo quer produzir. Ela é suficiente. A gente separa Cristo da palavra para ficar didático, mas não tem jeito, né, pastor? Ele é a palavra encarnada. E nós precisamos nos dedicar. Como é que está o tempo de devocional, né? Como a gente está gastando o nosso tempo no dia a dia. Porque essa palavra que vai operar e ela vai cooperar para que a gente entre nesse descanso, amém? Sem ela não tem jeito, não tem outro caminho. Ela tem que ser prioridade, né? Ela tem que ser, de fato, algo que a gente não negocie no nosso dia a dia. E a segunda coisa, a gente, não sei que horas são? Que horas são? Ah, joia. Já estamos terminando. E a segunda coisa está no verso 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A outra coisa que vai nos ajudar a entender e ver Cristo como suficiente é a oração. É a oração, gente. É o que o autor de Hebreus está dizendo na turma. Temam não entrar nesse descanso, né? Porque vocês têm a palavra e tem um sumo sacerdote que está diante do Pai e que intercede por vocês, que sabe como vocês estão, sabe das lutas, dos pecados, das fraquezas, das coisas que precisa melhorar. Mas Ele está lá intercedendo por você. E porque Ele está lá, nós podemos nos aproximar. Isso é lindo. A gente pode chegar diante de Deus. Pensa, é grande isso, né? A gente fala certas coisas, vai ficando comum certas coisas que a gente vai falando na vida cristã, a gente que tem muitos anos. Mas olha que coisa grande que o autor de Hebreus diz a nós, que nós devemos entrar na presença de Deus confiadamente, diante do trono da graça. E que lá Jesus está intercedendo pela gente. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe as nossas dores, né? Ele não fica naquele lugar do julgamento, né? Ele está no lugar da intercessão. A gente julga uns aos outros. Ele não. Ele está lá diante do Pai para dizer, esse negócio aí é complicado mesmo. Tem misericórdia da Sebastiana, tem misericórdia da Roseli, da Meliane, da Andressa. Ele está lá para isso. E aí o autor de Hebreus diz, aproveite, entre. Se aproxime do trono da graça. Gente, é possível viver a vida cristã distante desse trono. Mesmo o acesso estando livre. Não é possível? Ou vocês não passaram isso na jornada cristã, né? Quando a gente vai deixando a palavra, vai deixando a oração, a gente vai ficando distante de certas verdades, né? Dessa experiência com esse Cristo suficiente, que é o que nos mantém o tempo todo. E o caminho é palavra, para entrar no descanso, e a oração. Essa oração que entra confiando que Jesus já está lá. Né? Que a gente já entra sabendo, Ele está lá. Eu posso entrar diante desse Pai, eu posso falar, Jesus, não estou dando conta desse negócio não, estou querendo matar aquele ali mesmo, né? Não estou conseguindo perdoar aquela pessoa. Senhor, essa ira não sai de mim, ela está pregada em mim igual a pele. Né? Meu Deus do céu. Aí mas agora a gente pode chegar confiando nesse trono da graça, que Ele está lá e que Ele intercede por nós. Gente, olha que coisa. E que nós acharemos graça no tempo oportuno. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Né? Porque nós podemos descansar, porque a palavra é suficiente, né, para nos mostrar a suficiência do Cristo. E porque temos um sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote, que pagou de uma vez por todas os nossos pecados.
E nós podemos confiar nisso. O autor diz para a turma, olha, entre confiadamente. Entra sabendo que Ele é, você não dá conta, você não pode, você não vai chegar onde você quer, mas Ele é, Ele pode, e Ele dá conta, Ele já deu conta por você. Olha que coisa jóia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E aí o autor de Hebreus, então, nos exorta, né? Para a gente não ficar descuidados como o povo de Israel. Eles perderam muito, né? Imagina. Eram para eles entrarem na terra prometida, desfrutar daquele projeto maravilhoso, né? E eles perderam um projeto, né, ali de Deus para a vida deles. Só 2 entraram. E eu fico pensando que nós podemos perder muito, né? Por nós não entrarmos nesse descanso, essa suficiência. Porque vamos desenvolvendo um coração incrédulo, ingrato, vamos desenvolvendo neuras, vamos desenvolvendo ideias religiosas de que nós podemos, nós damos conta. Não. Nosso único chamado, de fato, é confiar nesse Cristo. Ele é suficiente. Não é mais um lugar, como o pastor disse, nem é mais um tempo, mas é Ele. Então, na medida em que eu o conheço através da sua palavra, na medida em que eu entro no trono, na presença dele, através da oração, eu vou conhecendo mais ele, eu vou entendendo ele, ele vai se revelando a mim, vai abrindo os olhos do meu coração, iluminando, me dando uma percepção de quem ele é, e na medida que a gente vai vendo ele, aí o coração vai descansando. Diz, nossa, ele é grande demais, saída não é nada para ele. Nossa, ele é grande demais, eu posso atender esse chamado. Eu vou dar conta de deixar meus filhos, né, Eliane? Eu vou dar conta de deixar minha mãe. Eu vou dar conta de fazer, de viver essa doença, de passar pelo que tiver que passar. Eu vou dar conta. Porque a gente vai vendo ele através da palavra e dessa presença, né, da oração. A oração é esse lugar, né? A oração é uma coisa muito grande. Não estou falando dessa oração que a gente só faz aqui, estou falando daquela consciência do Deus que está. E que a gente pode falar com Ele o tempo todo. Né? Que a gente pode estar ali, naquela certeza da presença. Quando a gente para orar é melhor, porque a gente pode focar nessa presença. Mas a ideia é de que a gente pode viver com essa confiança de que Ele está. Ele está lá intercedendo por nós. Ele está lá. E nós vamos achar graça em tempo oportuno. Eu não sei o que você está vivendo, quais as lutas, quais os temores, quais as ansiedades, mas a palavra de Deus diz que para o povo de Deus tem um descanso, porque Cristo é suficiente e de que você pode alcançar pela palavra e pela oração. Amém? Amém. Vamos orar para a gente encerrar esse momento, depois tomar um café e a gente retorna a uns 10 minutos. Vamos ver se a cabecinha de vocês, né, não vai dar um tilt. Pode sentar aí. Né? Isso, é porque é muito joia, né? A palavra muito boa. Só para fazer mais um aprofundamento, né, sobre o que a Roseli trouxe. O que vem na cabecinha da gente quando a gente fala a palavra descanso? No senso comum, descanso faz a gente entender que teve um trabalho, alguma ação anterior que gerou cansaço, que, portanto, necessita descanso. Não é isso? E outro entendimento que a gente tem é que descanso é algo que tem a ver com a queda. Depois do pecado é que o homem sente necessidade de descanso. Porque Deus disse lá que depois da queda Adão ia trabalhar, né, obter o trabalho, o alimento do suor do seu trabalho. Pressupõe cansaço. E cansaço da ideia de algo que a gente fez e que o corpo, a mente, tudo precisa de descanso. Aí, você vai lá para Gênesis e Deus criou todas as coisas
No sexto dia criou o homem e no sétimo dia descansou. Deus cansa? E por que ele descansou? Né? Eu estou fazendo vocês pensarem mais, porque eu sei que vocês já pensam, né? Eu estou só pegando o que a Roseli trouxe e aprofundando para a gente refletir. Outra coisa, Deus não cansa. Então por que ele descansou depois de tudo que ele fez? Outra informação. Lá em Gênesis, ele criou tudo e descansou antes da queda, porque o homem só caiu depois. Então descanso não tem nada a ver com queda. E ele não veio depois da queda. Descanso já existia antes da queda. E descanso, a primeira vez que aparece na Bíblia, está relacionado com Deus. Mas Deus não cansa, mas ele descansou no sétimo dia. E aí a Bíblia, como a Roseli falou muito bem, em Hebreus 4, fala de um descanso, que a gente tem que entrar nele. Está preparado, foi preparado, faz parte da nossa existência ter esse descanso. Que descanso é esse? É por causa de cansaço? Que descanso é esse que Hebreus fala e que nós identificamos lá em Gênesis, no primeiro capítulo? Estão entendendo? Eu estou falando isso que é para a gente entender que não podemos, nós cristãos, presta atenção, não podemos associar descanso a cansaço ou a pecado ou coisas assim. Vai mais além. A gente tem que aprofundar bem as raízes. Vai mais além do que esse senso comum. Aí foi o que nós falamos e a Roseli falou. Descanso, de acordo com a Escritura, que a gente tem que aprender, e que não está no senso comum, está na glória de Deus. Por que que Deus descansou depois de tudo que ele criou? O que o descanso significa ali em Gênesis, depois de toda a criação, e Deus descansou no sétimo dia? Se Deus não cansa, então que descanso é esse? Que ele descansou no sétimo dia. A glória de Deus. O que significa isso? Significa que Deus foi glorificado em tudo que ele fez. E que não tem nada a ver com pecado, nada a ver com o nosso cansaço. Que descanso é esse que Hebreus está falando lá? A glória de Deus. Personificada em quem? Em Cristo. É na glória de Deus que nós sentimos descanso. E a glória de Deus, Deus só é glorificada quando nós obedecemos e quando tudo é concluído. Eu já até vou ficar em pé aqui só para... A palavra é da Roseli, não é minha não. A glória de Deus na Bíblia é quando Deus pesa tudo que ele quer que a gente faça. Então, Deus quer a obediência da Roseli em determinadas coisas. Aí o que Deus faz? Vai pesando sobre a Roseli tudo que a Roseli tem que fazer, tem que obedecer sobre aquilo que ele quer que ela faça. E aí ele vai pesando, até ela fazer. Aí quando ela faz, a glória sobe para Deus. O que é isso? Ela vai pesando. Estou cansado. Aí quando ela faz, olha o descanso. Entendeu? Deus criou todos os reinos no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro. Ele está criando reinos lá em Gênesis. O reino animal, o reino vegetal, mineral, todos os reinos ele está criando no céu, na terra. É aquilo que ele está fazendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Aí no sexto dia ele criou o homem. Aí quando ele cria tudo isso, ele descansa.
que é o descanso dele? A glória. Tudo foi concluído. Deus foi glorificado. Isso, exatamente. E aí, esse princípio que é colocado lá em Gênesis, ele existe no Velho Testamento, com Israel, com sacerdotes, com todo mundo. Aí vem o Novo Testamento, com Cristo e tudo. E Hebreus entendeu isso. Aí ele cita esse capítulo 4, muito bom, que fala, olha, a gente tem que entrar nesse descanso, que não é lugar, não é tempo, que também não tem nada a ver com o pecado, o cansaço físico, mental e tudo, apesar de que faz parte quando a gente obedece e não obedece, vem o cansaço físico mesmo. Mas o descanso é mais profundo que isso. Aí que descanso é esse que a gente tem que entrar? A glória de Deus. E onde ela está? Em Cristo Jesus. Só nele há descanso. Só nele Deus é glorificado. Por isso, descanso é só quando nós obedecemos, como a Roseli falou muito bem. Se não obedecer, você nunca chega ao descanso. Israel endureceu o coração e não descansou. Por que não descansou? Porque Deus não foi glorificado nas decisões de Israel. Mas quando Israel obedecia, Deus era glorificado e Israel descansava. E onde acontece isso? Com a gente. Se você desobedece, você se cansa, você se lasca, você se arrebenta fisicamente. Mas essa questão física é representação da espiritual, ou seja, Deus não está sendo glorificado, por isso você se arrebenta. Deus não está sendo glorificado, por isso você não descansa. Mas cumpriu as boas obras, obedeceu, é suficiente na palavra, é suficiente em Cristo, está tudo jóia, você está obedecendo, você está crendo, aí você tem descanso. Não só físico, mental, espiritual, em todas as áreas, mas Deus está sendo glorificado. Então, descansar é glorificar a Deus. O descanso é a glória de Deus. Por que Deus descansou lá em Gênesis, no 7º dia? Porque a glória chegou, depois de tudo criado. Todas as obras feitas, o Senhor descansou. E descansou Deus no 7º dia. Mas o senso comum pega esse texto lá e fica só no descanso físico. Não, é mais profunda a coisa. Amém? Então, para crente, para eleito, para crente, descansar é glorificar a Deus. E isso faz bem em todas as áreas da nossa vida, emocional, até financeira, tudo. Porque nós descansamos mais profundamente. O ímpio só descansa fisicamente. Nós descansamos por dentro e por fora, igual a arca de Noé, né? Foi betumada por dentro e por fora. O nosso descanso é completo. Por quê? Está na pessoa de Cristo. E aí a glória de Deus acontece. Amém? Está vendo como é bom você sair lá de onde você está e vir para o acampamento para ouvir uma palavra dessa de manhã? Se você não vem, olha, você pede. Quem não veio? Perdeu. Né? Dançou. Benção, né? Muito boa, gostei da Roseli, pegou joia. Roseli é baixinha, mas é porreta, né? Jogou duro. Benção. Então vamos comer lá uma